E aí, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente já começou a nossa obra, né? Finalmente Finalmente. saiu. Na quarta-feira, então, a gente já fez a raspagem do terreno, que teve que raspar tanto o terreno nosso quanto o terreno de apoio, para o pedreiro começar a bater o nível, abrir as caixarias ali do muro. Uhum. E já na quinta-feira, quando ele bateu o nível, ele já ligou para mim e me deu uma notícia que pelo menos eu fiquei assustado, eu não esperava. Assustou bastante, eu não esperava também. E é uma notícia que mexe um pouco com o bolso e pelo menos quando a gente estava olhando para comprar o terreno, foi um detalhe que a gente levou em consideração, mas a gente não foi só no olhômetro, né? Não tem tanto conhecimento e que agora, bom, foi surpresa. A gente sempre, já antes de comprar o terreno, a gente assistiu o vídeo daquele Marcelo Lacra, que ele falava sobre isso, mas a gente ainda não seguiu os conselhos. Na verdade é uma coisa que é difícil, né? Visual, você pegar isso aí, e o problema que a gente tem é sobre aterramento. Isso. Quando a gente veio comprar o terreno, a gente olhou no visual e se olhar em volta das casas, não tem um muro de arrimo tão grande, um muro de contenção tão grande. Isso. E olhando no visual, a gente estipulou aí no máximo 1 metro para que ia dar no ponto maior da casa. Na verdade, ainda 1 metro foi descrente. Eu achava que ia ser uns 60 centímetros. Que ia ser menos. E aí o que acontece? Como a gente tem aqui, para vocês verem o tamanho da calçada, nessa primeira madeira ele vem e ele começa a subir uma rampa que vai ser de 40 centímetros, porque a gente quer a casa um pouco no nível maior, mais alto da rua. Na verdade, essa primeira madeira, ele tá no nivelamento da calçada. E aí dessa primeira até a segunda madeira, ele sobe em 4 metros, uma altura de 40 centímetros, pra gente fazer aquele efeito na entrada principal de rampa e conseguir fazer tipo aquelas escadas meio que descentralizadas, assim, com aqueles quadrados, né? A questão de subir a casa um pouco acima do nivelamento da rua é mais na questão também do escoamento da água, né? Porque assim, chove, a água ela tem que ter uma vazão e realmente a água que a gente usa, se usou a água no fundo do nosso terreno, a água ela tem que escoar para frente. Então ela tem que estar um nível um pouquinho mais alto para ela conseguir descer e vir para a rua. Isso. E aí, beleza, a gente subiu aqui 40 centímetros e quando o pedreiro mandou pra gente, ele falou: ó, Anthony, o ponto mais alto da casa, que é aquele ponto que não vai ter construção, no projeto vocês vão estar vendo, que é a parte mais do quintal, que a gente imaginava que ia ser 1 metro, virou 1,70 m. Ou seja, quase o dobro, né? Quase o dobro. E quando fala da altura do muro de arrimo, consequentemente vai mais terra, vai mais material e tem que mexer no aterro. E consequentemente no bolso, né? Isso, essa é a maior das preocupações, né? Porque assim, a gente sabe que obra tem imprevistos, só que não imaginava que o imprevisto seria tão rápido, né? Então já que dependeria de tirar dinheiro do bolso agora, né? Isso, é uma coisa que depois a gente vai falar mais com calma a respeito quando falar sobre os orçamentos, sobre esses imprevistos, porque como nossa modalidade é o financiamento caixa, então todo mundo tem que ficar muito atento nessa questão. E aí quando a gente olha nessa parte de muro de arrimo, a nossa parte mais baixa do fundo deu 1,40 m, ou seja, vocês podem ver, dá quase na metade do muro do vizinho de trás. Isso. E a maior parte dá 1,70 m, que é mais alto que a Isabela. Mais alto que eu. Quer chegar mais próximo para dar para ver melhor a linha? A linha branca não dá para ver direito. Vai lá só para ver que é maior que você. A linha tá aqui. Caramba, e aí é uma coisa que, bom, pelo menos pegou eu de surpresa. Pegou a gente de surpresa, e ainda mais que nessa primeira etapa do financiamento da Caixa, o dinheiro tem que ser de capital próprio. Porque eles só vão liberar o dinheiro da primeira etapa quando ela estiver pronta. Isso. Então a gente tem que vai falar, acho que isso mais falar um pouco mais depois. Mas vídeo. É um dinheiro que pelo menos a gente não contava gastar agora. Isso. Contava, mas não tanto, e não o dobro, né?
pelo menos A de gente terra. ainda não cotou a questão de quanto caminhão de terra vai aqui a mais. Quantas horas de serviço de Quantas máquina. horas de serviço de máquina, mas isso a gente vai deixar para um vídeo de orçamentos, né? Mas é mais para vocês ficarem atentos quando for comprar, já saber o nivelamento, principalmente se for modalidade de financiamento caixa, porque assim, é uma coisa que pode extrapolar um capital que você não tem. E é aquela coisa, se você vai financiar terreno e construção e ainda não tem o terreno, fica de olho nessa parte de desnível, porque às vezes é um detalhe ou outro que você já pode economizar. Ou então não economizar, até para um lado, um cenário pior, piorar uma situação que você não tem e não conseguir finalizar na primeira etapa no prazo. Exatamente, porque é aquela coisa, né, gente? Uma casa em cima de um muro de arrimo, quanto mais alto, ela é um bolsão de areia, né? E todo mundo fala que quando você constrói, o perigo disso ceder, e construção, trincar a casa, pelo menos, porque imagina que você está construindo num solo que foi compactado, né? Não é o terreno duro, nativo da casa, né, do solo. Então é bom ficar de olho. É bom ficar de olho. Claro que eu acho que também tem que ter um estudo de um engenheiro terreno, no projeto. do projeto. Tudo Exato. Isso vai fazer com que você gaste menos na sua obra e, consequentemente, consiga fazer mais coisa que você queira fazer na sua construção. E é isso, pessoal. Agora as próximas etapas aí é a questão da construção de todo esse muro e depois a gente vai falar mais sobre o aterramento. Exato. O gasto extra que a gente teve, o gasto que a gente estava esperando, né? E isso a gente vai calcular tudo e demonstrar. E a gente passa para vocês. Até a próxima aí. Até!